Paz e alegria, povo de Deus, eu me chamo Nayane, tenho 22 anos e eu tô aqui para falar um pouco do meu testemunho para vocês, né? Eu sou de Belém do Pará, né? Então, quando eu ainda estava no ventre da minha mãe, os meus pais se separaram, então foi uma situação bem conturbada e a partir disso nós fomos morar na casa da minha avó, né? Quando eu tinha 2 anos de idade, a minha mãe conheceu o meu padrasto, que é quem eu chamo de pai até hoje. Eu tenho 4 irmãos por parte de mãe e 3 irmãos por parte de pai. Né? E aí eu fui crescendo como uma criança normal, né? Aos 7 anos eu comecei a fazer a minha catequese, comecei a caminhar na paróquia, e aí era forte porque não existia alguém que me motivava a caminhar na paróquia, né? Eu lembro que a minha mãe não caminhava na comunidade, então não é que eu tinha uma motivação, né? Porém eu sentia muito forte o desejo de caminhar na comunidade, né? E aí eu fui crescendo como uma criança normal até que, aos 13 anos, né, tudo aquilo que eu tinha como família perfeita desabou. Porque o meu irmão mais velho, né, que ele nessa época tinha 14 anos, ele começou a usar drogas. Então a partir disso começou a mudar tudo em casa, né, porque aí o meu irmão começou a usar drogas, então ele saía de casa, ele passava noites fora. E aí nisso acabava que desgastava muito a minha mãe, né? E aí foi o tempo que eu comecei a assumir a minha família, assim, né? Eu tinha na cabeça que eu era referência de casa e era pessoa de Deus em casa. Então eu comecei a assumir essa responsabilidade de mãe pra mim, né? Foi que com 14 anos eu fiz a minha crisma e aí nisso eu comecei de verdade me entregar mesmo na comunidade. Então eu comecei a participar de um grupo de música na paróquia e aí eu gostava de participar das missas, tudo que tinha na comunidade eu queria muito entregar, porque a partir da crisma começou a surgir um desejo muito profundo no meu coração de me entregar. E aí com 16 anos, eu ainda participando do grupo da comunidade, um amigo meu da comunidade me convidou para fazer o Yeshua. Então de primeira eu não queria fazer o retiro, porque eu nunca tinha feito nenhum retiro na vida, tudo. Porém eu sentia muito forte que eu precisava fazer esse encontro, porque eu queria que meu irmão também tivesse uma experiência com Deus, né? E aí foi que eu fiz o Yeshua. E aí chegando no Yeshua foi muito forte, porque cada experiência que eu vivia ia me tocando muito, assim, né? De primeiro eu queria muito que o meu irmão ficasse, se sentisse tocado, acabava parando muito naquilo se ele estava vivendo, se ele não estava vivendo. E aí era forte, porque depois Deus foi me moldando ali, né? Foi tocando no meu coração. E aí um momento que foi muito forte para mim, e eu acredito que decisivo também na minha caminhada, foi o se lançar. E aí, quando eu comecei a caminhar pro se lançar, eu sentia muito forte o desejo de entrega, né? Eu sentia muito forte que Deus me pedia para dar mais, né? E aí eu fui lá, vivi a experiência, me lancei. E a partir daquele dia, a minha vida transformou mesmo, né? A situação na minha casa continuava, porém, eu sentia um desejo forte de dar mais. E aí, a partir do Yeshua, eu comecei a me entregar na comunidade da Missão Belém, comecei a ajudar na evangelização. E aí, um ano depois, caminhando na comunidade, eu comecei a fazer o projeto de vida. E aí, a partir do projeto de vida, isso foi me abrindo um novo horizonte. Porque tudo aquilo que eu buscava, né, eu ia encontrando a cada mês que eu fazia um tema do projeto de vida. Foi então nesse caminho do projeto de vida que me veio um grande desejo de dar um passo a mais, que era fazer uma experiência na escola de missão. Porém, eu sentia um medo muito grande no meu coração, porque, como eu falei lá atrás, eu achava que eu era a base da minha família e era responsável pela minha família, né? E aí, no encontro do vocacional que eu fiz, durante uma adoração, me vinha muito forte, né? Que Deus, ele queria mais de mim, que Deus, ele queria mais. E aí foi então que eu fechei com a minha diretora espiritual para fazer uma experiência na escola de missão. E aí, durante todo esse ano da escola de missão, foram experiências muito fortes mesmo com os pobres, com as crianças, sobretudo, né? Porque como eu era do Pará, então não tinha crianças na rua, né? E aí, chegando aqui em São Paulo, vendo toda essa realidade das crianças, me encantava muito, né? Então eu sentia um desejo profundo de me entregar inteira para as crianças. Foi então que eu fui vivendo, né, cada experiência, cada entrega, e algo que foi fundamental na minha experiência da escola de missão foi um dia que eu estava com muitas dificuldades interiores de responder a Deus, porque eu sentia medo, né?
E aí, durante uma pastoral de rua, um pobre me chamou e ele estava bem bêbado, eu estava junto com outra missionária, e aí ele me chamou, ele estava bem bêbado, e ele foi bem firme comigo, né? Ele falou, eu quero você e logo, né? Eu preciso de você, eu não chamei você para você olhar para você, eu chamei você para olhar para ele. E aí eu lembro que tinha um pobre atrás de mim, e aí ele falava, eu quero que você olhe para ele, eu chamei você para ele, né? E aí eu sentia profundamente que Deus me pedia para me entregar a minha vida inteira para os pobres, né? E aí foi que eu dei um passo para o postulantado e eu fui entendendo que Deus me chamava a essa vida consagrada. E hoje eu sou muito feliz de responder a Deus na vida consagrada, nas pequenas coisas. Hoje eu sou responsável das crianças e também dos jovens, então é a maior alegria no meu coração fazer com que os jovens também entendam o sentido da sua vida, né? Que o sentido da vida é a vocação. E hoje a minha maior alegria é saber o sentido profundo da minha vida. Saber que Deus ele me chama a ser mãe de multidões, a mãe dos pobres, das crianças, né? Dos jovens também. E eu peço a oração de vocês também nesse caminho, para que eu possa ser fiel a essa resposta a Deus. Você também que sente esse desejo de se doar a Deus, né? De dar mais a Deus, não tenha medo. Não tenha medo, porque Deus ele de verdade quer nos fazer feliz. Amém. Fiquem com Deus.